Eu sou uma pessoa brutalmente honesta. Então, eu vou te contar um pequeno segredo. Antes de eu chegar no Manchester City, eu não queria muito conhecer esse cara, o Sterling. Olha, eu nunca nem tinha falado com ele. Mas pelo que lia na imprensa inglesa, eu só pensava que ele era um cara, sei lá, diferente. Eu pensei, bem, eu não acreditava que ele era um cara ruim, juro. Mas os tabloides sempre diziam que ele era extremamente arrogante. Então, eu achava que ele seria apenas um babaca, sabe? Raheem e eu temos uma forte ligação, porque chegamos ao City na mesma época, e tinha muita coisa negativa a respeito de nós dois na imprensa. Me chamavam de rejeitado do Chelsea, dizendo que o Raheem era o cara que deixou o Liverpool só por dinheiro. Qual é a história aqui? Honestamente, eu não tenho vários amigos íntimos, dentro ou fora do futebol. Precisa de muito tempo para que eu me abra para alguém. Mas conforme o tempo passava, eu e o Raheem ficamos mais próximos. Até porque nossos filhos nasceram na mesma época também. Então, eles sempre brincam juntos. Eu realmente quis conhecer o Raheem. E eu vi nele um cara esperto, leal e genuíno. Ele é totalmente diferente do que os tabloides falam. Mas essa é a grande verdade. O Sterling é um dos melhores e mais incríveis caras que eu já conheci no futebol. De algum jeito, um dia a gente estava conversando e o Raheem disse: "Cara, eu achava que você era bem diferente antes de conhecer. Eu pensei que você seria um cara distante e tímido, mas você é até um cara engraçado." E eu falei: "É que eu tenho um humor seco, bem seco. Mas como você achava que eu seria?" E eu disse: "Honestamente, eu pensei que você era bem arrogante." E ele ficou meio chateado. "Caramba, mano." Aí eu completei: "O quê? Você me achava esquisito?" É uma grande lição, eu acredito. Com a minha experiência, jogadores podem ser muito diferentes do que você espera, especialmente se você acha que o conhece. Essa é a grande verdade. Eu posso entender porque o Raheem era um cara difícil de lidar. Ele saiu do nada, venceu um monte de coisas, só ele e a família, pra virem falar que ele é arrogante. Desde os meus 16 anos, parecia que tinha uma nuvem que me seguia por onde eu fosse. Eu vou te contar a história, mas por favor, entenda que falar sobre mim mesmo é uma das coisas mais difíceis do mundo pra mim. Futebol? Eu posso falar horas e horas sobre futebol, mas falar sobre algo pessoal é bem complicado pra mim. Essa é a minha natureza. Eu tenho certeza que as pessoas ouvindo isso podem entender. Desde que eu era garoto, eu sempre fui extremamente quieto, extremamente tímido. Eu não tinha um PlayStation, não tinha muitos amigos próximos. O jeito que eu tinha pra me expressar era jogando futebol, e eu era muito feliz com isso. Fora de campo, eu era muito introvertido. Eu não dizia uma palavra pra ninguém, mas em campo eu parecia em chamas. Eu sei que todo mundo riu naquele vídeo comigo gritando pro Davi Silva no canal do City. Mas isso é completamente diferente se comparado comigo criança. Quando você é jovem, bem, você não entende que as pessoas podem levar coisas da maneira errada. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, pode acreditar. Quando eu tinha 14 anos, eu tomei uma decisão que realmente mudou minha vida. Eu tive a oportunidade de jogar pela base do Genk. Então, eu tive que me mudar para o outro lado da Bélgica. Era umas 2 horas distante de casa. Mas eu disse para os meus pais que eu precisava ir. O problema é que eu era muito tímido. No Genk, eu era o novo moleque do outro lado do país, aquele que fala de um jeito engraçado. E eu era solitário. Eu não aprendi a ter uma vida social, porque o único dia livre era o domingo, e essa era a chance de visitar os meus pais. Então, meus primeiros 2 anos de base foi provavelmente o período mais solitário que eu já vivi. Talvez algumas pessoas me achem louco. Por que você fez isso aos 14 anos? A única resposta que eu posso dar é que quando eu jogava bola, tudo desaparecia. Qualquer problema que eu tinha, qualquer sentimento ruim, sumia tudo. Quando eu jogo futebol, tudo é bom. Se você chama isso de obsessão, então talvez essa seja a minha obsessão. Bem simples, essa é a minha vida. No primeiro ano, eu vivi no alojamento do clube, num pequeno quarto, com uma cama e uma escrivania. No ano seguinte, eu fui aprovado para morar com uma família adotiva, que o clube pagava para aceitar jogadores jovens. Eu e mais 2 meninos fomos morar com eles, e isso me ajudou a viver uma vida mais normal. E eu continuava na minha, na maior parte do tempo. Mas eu pensava que estava tudo bem. Conforme o ano passava, eu estava bem na escola, jogando bem no futebol, sem brigas, sem problemas. No final do ano, eu fiz minhas malas e dei tchau para minha família adotiva. E eles disseram: "Nos vemos após suas férias, Kevin. Tenha um bom verão." Mas quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu entrei e vi minha mãe chorando. Eu pensei que alguém tivesse morrido, ou algo parecido. E eu perguntei: "Mãe, qual que é o problema?" E minha mãe disse as palavras que provavelmente moldaram toda a minha vida: "Eles não querem que você volte." "Como assim? Do que você tá falando?" "A família adotiva do Genk.
Eles não querem mais você na casa deles. O quê? Mas por quê? Por causa de quem você é, Kevin. Disseram que você é muito quieto. Eles não conseguem interagir com você. Disseram que você é extremamente difícil. E eu fiquei chocado. Eu achava que era só uma característica minha. Aquela família nunca me disse nada. Nunca tivemos nenhum problema. Eu ficava só no meu quarto. Não incomodava ninguém. E eles me desejaram boas férias. Parecia tudo bem mesmo. E assim que eu viro as costas, eles correm pro clube e dizem que não me querem mais na casa deles. Isso foi um grande empecilho na minha carreira. Porque eu não era nenhuma estrela do time, ou algo assim. E certamente, naquele ponto, o clube pensou que eu estava causando problemas. O clube informou a minha família que não pagariam para que eu ficasse com outra família adotiva. Se eu quisesse, que ficasse no alojamento lá e vivesse sozinho. Era um lugar mais adequado para os garotos problemáticos. Eu me lembro de ver minha mãe chorando, e eu só peguei minha bola, fui para fora de casa e fiquei chutando na cerca do quintal. Assim como eu fazia quando era criança. Aquele negócio realmente me pegou. Aquelas palavras, por causa de quem você é. Aquelas palavras ficaram em looping na minha mente. Eu chutei a bola contra a cerca por 2 horas, ou até mais. E eu me lembro de falar em algum momento pra mim mesmo: tudo vai ficar bem. Em 2 meses eu vou estar no time principal. Não importa o que aconteça, eu não vou voltar pra casa como um fracassado. Não importa o que aconteça. Eu voltei pro Genk depois das férias e fui selecionado pra fazer parte do time B. Eu era um ninguém, juro, mas eu treinava, sei lá. Eu tinha tanta coisa dentro de mim, eu sentia raiva, eu tava puto da vida. Eu lembro o exato momento em que tudo mudou. Eu joguei em uma sexta-noite, tava no banco. Quando eu entrei no segundo tempo, eu entrei maluco. 1 gol. E as palavras na minha mente: eles não querem que você volte. 2 gols. Você é muito quieto. 3 gols. Você é extremamente difícil. 4 gols. Eles não querem que você volte para casa deles. 5 gols. Eles não querem que você volte. Eu marquei 5 gols em apenas um tempo. Depois disso, você podia ver que tudo mudou no clube. Eu consegui minha vaga no time principal em 2 meses. Acho que superei as expectativas, não é mesmo? Então, claro, o clube disse para minha família que pagaria outra família para me acolher. É engraçado ver como as pessoas mudam o jeito de te tratar no futebol quando as coisas vão bem. Um dia, a mesma família que me chutou apareceu no clube e a mulher veio até mim como se tudo não passasse de um mal-entendido. Ela disse algo como: nós queremos você na nossa casa, Kevin. Você fica no alojamento durante a semana, nos finais de semana você pode ficar com a gente. Talvez eu devesse ter achado engraçado, mas aquilo não era nada engraçado pra mim. Aquilo realmente me machucou muito. Então eu disse: não, vocês me jogaram no lixo quando eu precisava de ajuda. Agora só porque eu tô bem no time, vocês querem que eu volte? Eu não volto. No final, eu deveria ter dito obrigado, não é? Mas aquela experiência horrível foi um combustível pra minha carreira. Mas, infelizmente, aquela nuvem que eu falei antes continuou me seguindo por um bom tempo. Quando eu era um jovem jogador no Genk e mesmo após ter ido para o Chelsea. Você podia ler na imprensa da Bélgica sobre como eu era uma pessoa difícil, e eles sempre resgatavam essa história da família adotiva. É verdade que às vezes eu explodo, especialmente em campo. Eu seguro muito as coisas dentro de mim, e do nada eu perco a cabeça. Geralmente 5 segundos depois eu tô calmo de novo, mas eu me sinto um pouco incompreendido. Tudo que eu já fiz e faço no futebol se resume a uma coisa bem simples: eu quero jogar. Quando eu tava no Chelsea, tinha muita coisa na imprensa sobre meu relacionamento com José Mourinho, mas a verdade é que eu só falei com ele 2 vezes. O plano era sempre me emprestar para algum clube. Então, eu fui pro Werder Bremen em 2012, e a temporada foi ótima. Quando eu voltei pro Chelsea no verão seguinte, alguns times da Alemanha queriam me contratar. Klopp queria que eu fosse pro Borussia Dortmund, e lá ele joga um futebol que eu curto muito. Então eu pensei que talvez o Chelsea me liberasse, mas aí o Mourinho me mandou uma mensagem: Kevin, você vai ficar, eu quero que você faça parte desse time. Então eu pensei: que bom, eu tô nos planos dele. Quando eu cheguei pra pré-temporada, o clima era bom. Eu comecei jogando 2 dos 4 primeiros jogos da temporada e pensei que eu tava jogando bem. Nada brilhante, mas tava me saindo bem. Então, depois do 4º jogo, foi assim. Eu fui mandado pro banco e nunca mais tive uma chance de novo. Eu não recebi nenhuma explicação do técnico. Eu estava apenas fora do time por algum motivo, que eu não sabia. E claro, eu mesmo cometi alguns erros. Eu era um pouco ingênuo sobre a maneira que você tem que lidar com um jogador da Premier League. O que eu acho que a maioria dos torcedores não percebe é que quando você está em desvantagem em algum clube, você não recebe a mesma atenção durante os treinos. Em alguns clubes, é como se você não existisse mais.
Se isso acontecesse comigo agora, não seria um problema. Eu já sei o suficiente para treinar sozinho e cuidar de mim mesmo. Mas quando você tem apenas 21 anos, você não entende bem o que tá rolando. Quando eu recebi uma chance de jogar contra o Swindon Town na Copa, eu não tava em boa forma. Então, aquilo foi demais pra mim. O José me chamou depois do jogo pro seu escritório. E aquilo foi provavelmente a segunda grande mudança na minha vida. Ele tinha alguns papéis com ele e disse: uma assistência, nenhum gol, 10 recuperações. Não demorou nem um minuto pra eu entender o que ele tava fazendo. Então, ele começou a ler o número dos outros meio atacantes. O William, o Oscar, o Juan Mato, o Shirley. 5 gols, 10 assistências, tanto faz. O José nem teve que esperar pra eu dizer algo. E eu disse: mas esses caras jogaram 15, 20 jogos. Eu joguei só 3. Tem diferença isso aí, não? Foi muito estranho. Conversamos um pouco sobre me emprestarem novamente. E o Mata também estava de saída na mesma época. E José disse: bom, você sabe, se o Mata sair, você será só a quinta opção em 6 possíveis. E eu fui completamente honesto e disse: eu sinto que o clube não me quer aqui. Eu quero jogar bola. É melhor você me vender. Eu pensei que ele ficaria desapontado, mas para ser justo com ele, ele entendeu minha necessidade de jogar. Então, o clube acabou me vendendo. E isso não foi nenhum problema. O Chelsea recebeu mais que o dobro do que pagou pelo meu passe. E eu fui para uma situação muito melhor no Wolfsburg. Então, tudo mudou. Mas não só por causa do futebol, mas também porque minha futura esposa estava do meu lado. Ela me ajudou a amadurecer de maneiras que eu nunca disse para ninguém, nem para ela. Infelizmente, esse é meu jeito. É uma história até embaraçosa, mas como eu prometi ser sincero no começo dessa história, eu vou contar. Tudo começou com um tweet. Eu tinha um pouco mais de 100 mil seguidores na época, porque eu estava emprestado ao Werder Bremen. Então, eu tuitei algo sobre um jogo, e essa menina muito linda favoritou meu tweet. Eu estava solteiro na época e um amigo do time falou: ela é bem bonita, Kevin, manda uma mensagem pra ela. E eu: nem a pau, mano, se liga. As pessoas não vão com a minha cara, ela vai fazer igual e nem vai responder. Então, ele pegou meu telefone de mim, escreveu uma mensagem e me mostrou: vai, cara, posso mandar pra ela? E eu já tava tremendo no chão. Mas de algum jeito eu disse: tá bom, manda logo, vai. Estranho, né? Eu querendo ser um grande jogador e eu não tinha coragem nem de mandar uma DM pra minha futura esposa. Mas graças a Deus, ela respondeu. A gente conversou por mensagem por alguns meses. Mais fácil pra mim antes de conhecer alguém, porque eu realmente sou muito travado. Mas depois disso, foi ótimo. Foi realmente bonito. Ela mudou minha vida de tantas maneiras. Sinceramente, eu não sei o que faria sem ela. Pessoas falam sobre as WAGs, as mulheres de atletas, como se fosse uma profissão. E eu acho isso uma merda. Porque minha mulher, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Ela largou tudo na vida dela aos 19 anos só pra me acompanhar, pra me ajudar a seguir o meu sonho. Ela abdicou dos sonhos dela pra viver o meu. Estamos juntos nessa. Ela me ajudou a sair de uma casca que eu nunca consegui sair antes. E ela conseguiu. Isso é incrível mesmo. Nós descobrimos que ela estava grávida do nosso primeiro filho durante a janela de transferências em 2015. Manchester City, PSG e o Bayern de Munique queriam me contratar. Foi uma época bem tensa. A gente estava começando a nossa família e não tínhamos ideia em como ficaria a situação de um novo time, ou onde a gente ia morar. Pessoalmente, eu queria ir pro City. Lá tinha o Company, que me mandou uma mensagem me falando do projeto do clube, dizendo como amava o time e a cidade. E eu fiquei tentado em aceitar, claro. Mas também eu não queria parecer ingrato ao Wolfsburg, porque eu realmente amei minha passagem no clube. Então, eu simplesmente calei minha boca e esperei. Era o mínimo que eu poderia fazer pelo clube que realmente me ajudou a me tornar o jogador que eu sou. Todo santo dia, durante 3 semanas, meu agente me dizia: agora vai. Peraí, espera, eles recuaram. Não, Kevin, agora vai mesmo. Peraí, eles recuaram de novo. Todo aquele estresse acabou atingindo minha mulher, claro. Um dia de manhã, quando a gente acordou, ela estava muito doente, passando mal. Eu não sabia o que fazer. Fiquei desesperado que algo pudesse acontecer com ela e com o bebê. Então, ela estava morrendo de dor e começou a sangrar. Eu não sabia o que estava acontecendo, então corri com ela para o hospital. Ficamos com medo dela perder o bebê. Foi o pior momento da minha vida, sem dúvida. Então você tá lá, sem poder fazer nada, só esperando. Em 1 minuto, você tá pensando sobre uma transferência, e então, no minuto seguinte, tudo vira de cabeça para baixo. Graças a Deus, no final, tava tudo bem com meu filho. Eu não saberia o que fazer sem ele na minha vida. Tudo de bom que aconteceu comigo no futebol não é nada comparado à minha mulher e aos meus filhos. Foi a terceira grande mudança na minha vida, porque me fez perceber que o futebol não é vida ou morte. Eu acredito que fui completamente consumido pelo futebol nos meus primeiros 23 anos de vida.
Mas quando eu conheci minha mulher, e especialmente após o nascimento do meu primeiro filho, eu não estaria mais sozinho de novo. Quando começamos a nossa família e eu cheguei para defender a camisa do City, tudo passou. Especialmente quando Pep Guardiola chegou no clube. Pep e eu temos pensamentos similares. Para ser honesto, ele é mais intenso sobre futebol do que eu. E isso é bem difícil. Ele é tão estressado o tempo todo. Por mais que os jogadores fiquem pilhados, acredito que o Pep é pilhado mais que o dobro de nós todos. Porque ele não tá só interessado em vencer. Ele quer a perfeição. Na primeira vez que a gente conversou, ele me disse: Kevin, presta atenção. Você pode ser facilmente um dos 5 melhores jogadores do mundo. Top 5. Fácil. Eu fiquei chocado. Mas quando ele me disse isso com tanta fé, eu mudei todo o meu jeito de pensar. Eu achei genial. Porque eu senti que precisava provar que ele estava certo, ao invés de provar que ele estava errado. No futebol, a maioria das vezes, é sobre negatividade e raiva. Mas com o Pep, é sobre ser extremamente positivo. Ele define metas tão altas, que são quase impossíveis de conseguir. Ele é um gênio da tática, com certeza. Mas o que as pessoas não veem de fora é a pressão que ele coloca sobre si mesmo para tentar essa perfeição. A temporada não está sendo fácil para mim. Contusões e partidas que perdi foram muito difíceis para mim, mentalmente falando. Sentar e assistir um jogo das tribunas é basicamente uma tortura para mim. Eu não consigo lidar bem com isso. Então, minha mulher disse que havia algo errado comigo. Porque estamos juntos há quase 7 anos e ela nunca me viu chorar. Até nos funerais, eu não choro. Mas no começo dessa temporada, quando eu machuquei meu joelho contra o Fulham dando um problema nos ligamentos, os médicos me disseram que eu teria que parar por um tempo. Aquilo pra mim foi um pesadelo. Porque até pra colocar minha cueca, eu ia precisar de ajuda. Mas foi um momento mais difícil ainda, porque a minha mulher deu à luz ao nosso segundo filho no dia seguinte. Então, ela chegou em casa depois de sair do hospital e eu fiz um FaceTime com ela pra contar as novidades. Eu disse: como é que tá o bebê? Como é que estão as coisas? E ela falou: tá tudo bem. Você tá chorando? Uma pequena lágrima escorreu do meu olho. Eu disse: eu tenho más notícias. É o meu joelho de novo. Eu vou ter que parar por um bom tempo. Então eu acho que você terá que cuidar de 3 bebês agora. E então, literalmente, eu me acabei de chorar. Eu não sei se estava tudo misturado porque meu filho nasceu e porque eu ia ficar fora do time, ou os dois, mas aconteceu. Eu me acabei de chorar mesmo. Minha mulher não conseguia acreditar. Kevin, você não chorou nem no nosso casamento. Você não chorou quando os nossos filhos nasceram. E um deles, literalmente, nasceu ontem. E ela tá certa, ela resumiu tudo. Casamentos, funerais, nascimentos, eu tô tranquilo. Eu sou uma pedra. Mas se tirar o futebol de mim, esquece. Eu não consigo lidar com isso. No final, o projeto do City é muito mais do que vencer. É sobre um jeito de jogar e uma filosofia geral. É por isso que nós acordamos toda manhã. Porque somos obcecados por cada detalhe do nosso trabalho. Porque tentamos nos levar além dos limites. Jogar um futebol de um jeito simples é uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas quando eu tô jogando, pra mim, é a maior alegria que eu posso ter na vida. Então, eu não sei se vamos conseguir o impossível. Mas essa onda em que estamos, ela deve ser apreciada por qualquer um que realmente ama futebol. Quando jogamos o nosso melhor pelo City, quando o jogo funciona do melhor jeito, é como... Qual é a palavra pra definir isso? Quando você medita, é como atingir o nirvana pra mim. Eu acho que eu sou um cara diferente, principalmente me expressando através da bola nos meus pés. E eu amo futebol, e essa é a minha história. Obrigado por me deixar contá-la pra você. Obrigado por me deixar falar. Eu sou o Kevin De Bruyne.